You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go. Bom dia, meus queridos! Se você chegou agora aqui no canal, já se inscreve, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sininho para receber as notificações. E deixa o like, porque você sempre esquece de dar o like é muito importante pra gente. Se você chegou agora, comenta aqui embaixo pelos poderes de Grayskull! Uma coisa que as pessoas sempre perguntam pra gente é o que a gente fez pra se preparar para essa viagem. E como a gente queria fazer uma viagem que fosse mais pela natureza, tá? E a gente sempre gostou desse tipo de assunto, uma coisa que a gente fez que eu acho que é muito legal, até tem vídeo aqui no canal sobre isso, é sobre os cursos de sobrevivência que a gente fez. Eu fiz um curso de sobrevivência em mata, e aí depois eu falei pra ela e falei, olha, é tranquilo, tal, porque a gente tinha um pouco de receio, a gente fez com a Special Combat, e nós dois acabamos fazendo esse curso, né? E assim, ó, uma coisa, a parte mais fantástica aqui pra mim, pelo menos, foi quando a gente entendeu que a selva, a natureza, ela é nossa amiga e ela é um shopping center, ela tem tudo que a gente precisa lá. Muitas vezes as pessoas têm receio de ir pra natureza ou de fazer alguma coisa assim, porque tem medo, tipo, eu tenho medo, mas a gente nem sabe do que exatamente a gente tem medo. Um exemplo, por exemplo, é o medo que a gente tem dos bichos, né? Acho que as mulheres têm mais esse medo, na verdade é que é o contrário. Eu não tenho medo dos bichos. Não que eu tenho medo, mas eu já tive muito mais medo do que eu tenho Tá, hoje. resumindo, eu sou mais corajosa que ele. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma ideia de que na natureza os bichos vão atacar a gente e tal. Lógico, talvez você esteja mais exposto se você não tem tais conhecimentos. Mas, por exemplo, a aranha marrom tem mais dentro de casa do que na natureza. A possibilidade de você ser picado por uma aranha marrom em casa é muito maior do que na natureza. Exatamente. Então são esses conhecimentos, essas dúvidas que a gente, né, foi querendo descobrir que nos deixou mais tranquilo, principalmente em relação ao Antônio e tudo mais. Né? Porque por mais vezes que tenha realmente animal peçonhento, meu irmão, por exemplo, é um cara que se ele vê uma cobra, ele passa do outro lado da rua, porque ele tem muito medo. E eu também tenho medo de cobra. Não é que você não tem que ter medo de um animal, mas tu tem que entender que ele não... Cara, praticamente animal nenhum vai te procurar pra te atacar, ou pra te comer, ou pra te picar. E aí, cara, foi isso que a gente foi aprendendo com as situações. E por exemplo, água você tem em abundância se você souber onde procurar. Comida você tem em abundância se você tiver onde procurar. É claro que a gente não vai pra natureza pra ficar fazendo camping selvagem e sobrevivendo de tudo que tem ali, porque esse não é o nosso propósito. Mas a gente se preparou com esse curso de sobrevivência justamente para a gente ter algumas habilidades que, se necessário, um dia, por obséquio, a gente precisa usar, a gente tem um mínimo de noção. E não só dentro da sobrevivência, mas dentro da preparação, que a gente fala muito, né? Então, desde que a gente tinha a nossa casa, a gente já se preparava para algumas coisas que, tipo, se acontecer isso, a gente tem que estar preparado. Esse lado da preparação, quando a gente está se preparando para alguma coisa, uma coisa que a gente sempre teve em mente, e a gente sempre exercitou isso em casa, por exemplo, a gente sempre teve kit de primeiros socorros, a gente sempre teve farmácia em casa. E às vezes as pessoas pensam que para viajar ou para estar em algum lugar distante é mais assim, tipo, você ter coisas, né? E ter essas coisas às vezes são importantes, mas mais importante é tu saber usar e ter pequenas coisas que vão te ajudar numa situação de emergência efetivamente. E a preparação não só serve para quem viaja, mas às vezes se você tem em casa ou tem coisas no carro, por exemplo, você tem uma corda no seu carro, você tem uma faca no seu carro. Então coisinhas que em pequenos momentos, em pequenas situações, aquilo pode fazer uma diferença tremenda. E por exemplo, às vezes tem pessoas que moram numa cidade que pode ter muito alagamento. E tu ter, às vezes, equipamentos dentro do seu carro que façam você passar por aquilo de uma forma mais tranquila. Se você tem, às vezes, um calçado fechado, uma bota dentro do carro, é importante. Então, todas essas coisas, cada pessoa vai ter uma maneira de se preparar. E para a viagem a gente não foi diferente. A gente se preparou também com alguns tipos de cursos. A gente fez aquele curso do NOAR também, que era um núcleo de operações e resgate aéreo. A gente aprendeu muita coisa legal, né? Acabou não concluindo, eu te cortei. Acabou que a gente não concluiu, mas a gente aprendeu muita coisa ali, que era uma equipe de bombeiros voluntários, tal, que fazia parte. E a gente foi, pegando informações daqui e de lá, então são coisinhas assim que nos ajudaram bastante. Essa vibe de a gente se preparar para fazer isso que a gente está fazendo hoje, eu nunca fiz nenhum tipo de curso de Photoshop, nem de CorelDRAW, nem de edição de vídeo, nada. Eu nunca fiz isso. Isso foi uma coisa que eu faço desde 11 anos, 10 anos, quando eu trabalhava
com meu pai, então eu sempre tive isso, assim, que eu sempre fui fazendo e fui melhorando com o decorrer do tempo. E principalmente agora, depois que a gente saiu, nesses últimos 5 meses, eu tenho pesquisado bastante coisa para melhorar. Então não necessariamente você precisa ter um super curso ou fazer uma faculdade para produzir esses vídeos. É muito simples, assim, é você pegar a câmera, ligar e depois aprender devagarinho como é que vai editando. Então, as fotos, também nunca fiz curso de fotografia, fui aprendendo com o tempo. E é uma coisa que eu sempre brigo com a Daya, porque é pra ela aprender também, porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas e a gente fica preso porque dela fala, ah, mas isso tá certo. Eu tenho certa dificuldade. Ele me explica, por exemplo, alguma coisa que funciona na câmera, dali eu vou tentar usar de novo, eu já esqueci, eu não consigo gravar essas coisas, assim, já coisa emocional, fala uma vez, eu já entendo. Mas essa parte de tecnologia eu sou bem ruim. O João, ele aprende com uma facilidade muito grande essas coisas, que pra mexer, ele fala que é fácil mexer pra editar vídeos. Mas o programa, qual é o programa que tu usa mesmo? Premiere. É difícil um pouquinho de mexer, tipo assim, tu se bate bastante, tem que ter uma facilidade pra mexer mesmo, mas assim, não que é impossível. Se você começar, o único jeito é praticando, então... mas não necessariamente você precisa usar tipo um Adobe Premiere, que seria um dos melhores, assim, ou por exemplo aquele Final Cut, pra quem usa Apple, mas tem vários outros programas que são até, tipo, hoje a gente não utiliza uma licença da Adobe, é piratão mesmo, mas se você tem licença, por exemplo, Filmora é um aplicativo muito legal, com uma licença barata, que tu compra anual, acho que R$100, e ele é muito simples de mexer, ele te dá todos os recursos praticamente que um Adobe vai te dar. Só que é questão de afinidade, eu já vim do Photoshop e tal, então eu tenho essa afinidade com os programas da Adobe. Mas se você for para outro lado, você vai fazer cursinhos aí, que tem vários canais no YouTube que tem dicas de como fazer vídeos, em sabe? tudo, né? É só a gente pesquisar mesmo. E eu ainda acho que eu tenho muito para melhorar ainda, eu não tô perto do que eu gostaria de estar, só que se você vai fazendo, você vai aprendendo, não adianta, né? A gente achar que vai estar perfeito para daí começar às vezes um projeto desse que não rola, ou vai demorar muito tempo e às vezes já passou a oportunidade de fazer. Outra questão que a gente, não sei se foi uma preparação, mas foi um exercício que a gente já começou há muito tempo, que é de desapego, assim, né, as coisas de dentro de casa, assim, né, a gente cada vez teve menos, desde roupa, coisas de cozinha, né, tinha um quarto, que era o quarto da bagunça, né, João, saiu tanta coisa de lá que a gente não usava, a gente já achava que a gente era minimalista e tinha pouca coisa, mas saiu tanta coisa naquele quarto que eu nem sabia que estava lá e a gente, meu Deus, dá trabalho para limpar, porque tu tem que tirar as coisas do lugar para ficar limpando toda semana, todo mês e tal. Coisas que você não usa, que estão lá ocupando espaço na tua vida, estão te carregando, parece que tu entrando num lugar que tem, por exemplo, um monte de coisa, aquilo tá caindo em cima de tu, não se sente carregado, é diferente de tu entrar num lugar assim, que tem um tapete no chão, uma almofada e coisas, é gostoso, né? E esse exercício de se preparar não está diretamente relacionado a uma viagem, né? Então quando a gente fala de você se preparar, ou, poxa, isso pode ser às vezes por uma mudança de, tipo, eu quero... sair de onde eu tô para ir viver num outro tipo de lugar, eu quero ir mais pro interior, ou eu quero mais pro centro, então tudo isso vai depender. Ou eu quero reduzir o meu custo de vida, por exemplo, quanto menos coisas você tem, menos é o teu gasto, desde, que nem, por exemplo, a gente viu a redução de gasto com um produto de limpeza que a gente gastava numa casa, lógico que a nossa casa é muito pequena, mas se fosse até num trailerzinho pequeno, é muito menos do que tu gasta dentro de uma casa, que então, não é uns gastos muito grandes. Às vezes acaba que a nossa preparação para a viagem, ela foi mais de a gente ressignificar muitas coisas do que efetivamente a gente fazer cursos, né? A gente falou de algumas coisas que a gente fez, mas porque a gente era uma coisa específica, que a gente não tinha como agregar um conhecimento, por exemplo, de mata sem a gente estar lá, ter sentido aquilo. Mas, por exemplo, esse lance que a Daya fala do minimalismo, ele não necessariamente tem a ver com você fazer um curso de minimalismo, mas sim você, na sua vida, praticar coisas que tenham relação com isso. Então, é sempre isso. Então, quando a gente fala da preparação para um tipo de projeto desse, é você entender o que verdadeiramente é importante. E só. E aí, depois dali, o resto é só para encher linguiça. E às vezes a gente fica colocando muito, mas eu preciso disso. E aí tu vai botando coisas que não fazem sentido, porque às vezes é o medo de começar. Mas foi quando a gente vendeu a nossa televisão, né, João?
Tipo assim, é um negócio caro que a gente pensou, não, a gente trabalhou tanto pra ter uma televisão e no final que a gente nem usava ela, a gente não assistia televisão, assistia alguns filmes no Netflix Só que e pra YouTube. mim eu gostava da TV, eu gostava de assistir filme. Por causa da TV que tinha lá. Mas uma coisa que a gente quase não usava, que a gente não sente falta, né? Não sente falta. E assim, Quer dizer, não sente falta em traço, porque era uma coisa que eu gostava. Eu gosto muito de assistir filme, essas coisas. Mas a reflexão assim é quanto de vida que você, quanto de trabalho você gastou da sua vida pra adquirir aquilo que você não usa. Que não é uma coisa tão importante. Acho que essa é a ideia. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. É mais a gente respondendo essas perguntas sobre a preparação mesmo que a gente teve. Talvez tenha alguma coisa que a gente tenha esquecido e a gente pode fazer mais. Mas alguma dúvida que vocês têm de onde encontrar esses cursos, o que mais eu devo fazer? Eu acho que isso é importante, vocês não fizeram, vocês deviam fazer isso, então deixa aqui nos comentários que isso é importante para nós também. Afinal, a gente está aqui trocando experiência, a gente aprende com vocês aprendem um pouquinho com a gente e não existe... Deixa as perguntas aí embaixo que a gente vai ter o prazer de responder e talvez até fazer outro vídeo sobre isso. Beleza? Importante a jornada. Continuem comendo toda a salada. E até a próxima. Até a próxima não, até amanhã, né? Até amanhã.